A paz do Senhor, irmãos, nós estamos começando aqui mais uma aula e nós estamos falando nesse conjunto de aulas acerca de altar. E hoje eu quero falar sobre os 4 altares que Abraão edificou na sua vida, né? E nós vamos entender de que maneira cada um deles foi importante na vida de Abraão. Então eu quero que você abra seu coração, nós vamos ter um discernimento sobre a importância desses altares na vida de Abraão. E, bom, vamos partir para o primeiro então. Nós temos o primeiro altar que Abraão edificou, que foi edificado em Siquém. Está lá em Gênesis capítulo 12, do verso 6 ao verso 7. Siquém significa ombro, que é o lugar de maior força do homem. Esse primeiro altar na vida de Abraão pode ser denominado o altar da revelação. Diz o texto bíblico: apareceu o Senhor a Abraão, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse é o texto de Gênesis capítulo 12, verso de número 7. Então, Abraão ele edifica esse altar. Abraão, em Siquém, ele edifica esse altar que nós chamamos de revelação. E é curioso que Deus vai em direção a Abraão. Deus vai e se revela para Abraão e dá-lhe um propósito. Então, neste altar fica muito claro a questão de propósito, onde Deus se revela a alguém para dirigir-lhe uma direção, para dar-lhe um destino. E foi assim na vida de Abraão. Mas um outro ponto muito importante também foi que Abraão ele precisou aceitar essa palavra, ele precisou crer. Ele precisou entender aquela palavra, acreditar naquele Deus que havia lhe aparecido e seguir em fé. E isso fala de relacionamento. Isso nos mostra claramente esse entendimento sobre a importância de um relacionamento que deve ser construído através deste altar, não é? O segundo altar, ele foi edificado em Betel. Betel, no capítulo de número 12, no verso de número 8 de Gênesis. Então ali Abraão edifica um altar entre Ai e Betel. E podemos chamá-lo de altar da separação, porque ali Abraão deixou Ai para trás e tinha Betel diante dele. O ponto importante desse momento é que Abraão estava no seu coração apreensivo, porque Ai não era um lugar, Ai era um lugar que ele conhecia, Ai era um lugar que no sentido natural havia uma determinada estrutura para aquilo que ele fazia, que eram seus rebanhos. Mas em contrapartida, Betel não era um lugar convidativo, não era um lugar que trazia para Abraão uma sensação de segurança, era um lugar desconhecido. Porém, Betel significa a casa de Deus, enquanto Ai, seu significado é montão ou ruína. Então, de uma forma muito clara, Deus já estava indicando a Abraão que pela fé ele precisava crer naquilo que estava além da sua compreensão, além daquilo que ele podia ver, além daquilo que podia entender. A fé exige de nós isso. Confiar na palavra que Deus nos libera, ela nos traz essa realidade. Onde muitas vezes, na verdade, em todas as vezes, nós vamos precisar crer naquilo que Ele falou. E não somente naquilo que nós estamos vendo, não somente naquilo que nossa percepção natural nos indica. Isso nos fala sobre renúncia e separação do mundo e o lugar onde Deus nos quer. Contudo, Abraão, ele teve o seu coração, ele ficou com temor, ele ficou com medo. E ali ele não continuou a sua jornada para Betel, então ele foi para o Egito. O Egito para nós é o lugar de sua falta de confiança. Ele passou por lá para aprender algumas lições e finalmente seguir em direção a Betel. Muitas vezes assim somos nós. Deus nos tira do mundo, Deus nos tira daquilo que nós estamos a viver e nos conduz a esse novo lugar, a esse Betel. E nós precisamos crer nisso e precisamos confiar em Deus e precisamos seguir na direção. E o Egito na nossa vida muitas vezes vai nos trazer esse momento onde nós vamos precisar nos desligar de algumas coisas. O terceiro altar edificado foi em Hebrom, em Gênesis capítulo 13, verso de número 18. Este altar foi erguido logo após o período de separação entre Abraão e seu sobrinho Ló. Então Abraão ele sai do Egito, ele entendeu que precisava aprender a confiar em Deus. Então ele deixa Ai, vai para o Egito, sai do Egito e então ele faz um momento de desligamento de toda e qualquer coisa que ainda o prendia a um papel de desobediência. Podemos chamar esse altar de altar da comunhão ou da aliança.
Porque é nesse momento que Abraão então corta todas as suas ligações daquilo que Deus havia solicitado dele desde o início. Deus falou para ele: você vai para o lugar onde eu vou te mostrar e você não vai levar ninguém. Você vai deixar todos para trás. Então Abraão, no primeiro momento, ele não obedece, ele vai para o Egito. Deus trata com ele lá, ele volta para o lugar certo, mas agora ele precisa se desligar do seu sobrinho Ló. Então assim somos nós, esse altar serve para nós assim. Em alguns momentos, os altares que nós vamos erguendo durante a nossa vida vão nos fazer alinhar ao propósito que Deus estabeleceu. Vai nos fazer realmente sair de tudo aquilo que Ele falou para que a gente saia, que Ele nos orientou a deixar. Então os altares vão sendo construídos, vão sendo edificados, para que nós venhamos a fazer esse processo de desligamento. Isso nos fala de alinhamento, onde após termos nos desconectado do mundo, precisamos alinhar todo o nosso comportamento e ações à vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. E esses altares serviram para Abraão também dentro dessa perspectiva. Agora nós vamos falar sobre o quarto altar de Abraão. Esse foi um altar diferenciado, vamos dizer assim. Esse altar ele foi erguido em Moriá. E você acompanha esse altar, esse processo de altar em Gênesis 22, do verso 1 ao verso 14. Vemos aqui, irmãos, um homem absolutamente rendido a Deus, a ponto de sacrificar seu único e amado filho. Um homem que amava a Deus a ponto de confiar em seus caminhos. Um homem tão sensível à voz de Deus, que pôde discernir cada instrução de Deus em cada passo do doloroso processo de sacrifício. Um homem que adorou no momento em que oferecia o que tinha de mais precioso. Então, o altar que é edificado em Moriá, o sacrifício de Isaac, isso é o ponto, vamos dizer assim, de maior maturidade na vida de Abraão no que se tange à fé, no que se tange à obediência, no que se tange ao amor a Deus sobre todas as coisas. Nesse altar, Deus colocou a parte mais íntima e preciosa de Abraão, o próprio coração de Abraão, Isaac. Deus assim tratou com o ser mais interior de Abraão e tornou-o um adorador. Porque Abraão, naquele momento, depois dos 3 altares que ele edificou, erros e acertos, saídas do propósito de Deus, alinhamento ao propósito de Deus, nesse momento Abraão está completamente entregue à vontade de Deus e é capaz de fazer isso através da prática da adoração. Não murmurando, não reclamando, não, de alguma forma contendendo com Deus por causa do sacrifício de Isaac. Ah, Senhor, o Senhor me prometeu e agora o Senhor pede, o Senhor me dá, agora o Senhor tira. Não, agora nós vemos um Abraão maduro. Nós vemos um Abraão preparado para fazer o seu maior, para passar pela sua maior prova de fé. E é assim que Deus deseja nos encontrar. É com esse coração que o Senhor deseja nos ver. Um coração entregue, um coração maduro, pronto para enfrentar qualquer circunstância, pronto para enfrentar qualquer dificuldade em adoração. Amém? Então, essa é a nossa aula sobre os 4 altares de Abraão. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e edificá-la na palavra, em nome de Jesus.